carbonetos, ok? Alguns exemplos aqui eu trouxe para vocês e vamos recapitular algumas coisas. Então, para dar um nome aos hidrocarbonetos, eu preciso de quê? Eu preciso do prefixo, do infixo e do sufixo. O prefixo, você sempre vai contar o número de carbonos. Então, se tiver um carbono é met, se tiver 2 carbonos é et, se tiver 3 carbonos é prop, se tiver 4 carbonos é but, se tiver 5 carbonos é pent, se tiver 6 carbonos é ex, se tiver 7 carbonos é hect, se tiver 8 carbonos é oct, se tiver 9 carbonos nome, se tiver 10 carbonos dec, ok? E o infixo, que é a ligação, é a ligação, ó, ligação. O prefixo era o número de carbonos e o infixo é a ligação. Se só tiver entre carbonos ligação simples, aí, se tiver alguma dupla, é N. Se tiver alguma tripla, IN. Se tiver 2 duplas, DN. Se tiver 3 duplas, TRIN. Se tiver uma dupla e uma tripla, você vai começar o N e o IN. Beleza? E como são hidrocarbonetos, o sufixo aqui nos hidrocarbonetos é o O. Ok? Vamos a um exemplo. Aqui são, eu dei exemplos todos de dupla ligação ou tripla ligação, tá bom? Então, primeira coisa, contar o número de carbonos. Ó, o número de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, eu vou lá no prefixo, ó, é pent. Ó, pent, ok? Coloquei já o prefixo. Só que eu vi que tem uma dupla ligação. Eu tenho que dizer aonde que está essa dupla ligação. Eu não posso simplesmente só vir aqui e colocar o RN e terminar com O. É o penteno. Ok, é o penteno. Mas essa dupla, ela está no primeiro carbono? Ela está aqui, então você tem que indicar onde que está. E aí, para você indicar, você tem que enumerar a cadeia. E aí, enumerar a cadeia, você sempre vai enumerar a cadeia aonde que dê o menor número para onde que você quer dar um nome. Você não quer dar um nome em saturação, que é a dupla ligação, então você não vai começar a contar por aqui, ó, esse carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, está saindo o 3. Não, você vai começar a contar por aqui, esse é o 1 e esse é o 2. Então eu posso dizer que esse aqui é o pent 2N. Professor, se eu escrever assim, ó, 2 penteno, tá certo? Tá certo, também tá certo. Tá bom? Você está dizendo que no carbono 2 tem uma dupla ligação. É isso. Vamos para o próximo? Ó, próximo. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Opa, 5 é pent. Eu já coloco aqui, ó, pent. Opa, mas tem uma dupla ligação. Se tem uma dupla, é N. E só tem carbono e hidrogênio e termina com O. É um penteno. Mas está vendo que esse aqui também é um penteno? Só que esse é diferente desse. Coisas diferentes não podem ter o mesmo nome. Então eu tenho que indicar onde que está. Gente, se eu começar a contar daqui para lá, 1, 2, 3, 4, a dupla vai estar saindo do carbono 4. Agora, se eu contar de lá para cá, vai estar saindo do carbono 1. Opa, eu sempre dou o menor número. Então, a minha contagem é de lá para cá. Então, eu vou dizer que esse aqui é o pent 1. Se você escrever esse aqui, tem, só isso está certo. Porque você está dizendo, já que você não botou nenhum número, você está dizendo que é do carbono 1. Já esse aqui não. Esse aqui não é no carbono 1, é no carbono 2. Ok? Continuando, vamos para o outro. Ó, dá um nome. Primeira coisa, prefixo. O prefixo é quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é
but. Olha aqui, ó, 4 carbonos but. But. Opa, tem uma dupla. Eu vou começar a contar por aqui para dar o nome aonde que está a dupla? Não, vou contar mais perto dela, que vai dar carbono 1. Opa, se está no carbono 1, nem precisa botar um número. Você bota se você quiser. Então você pode botar 1 em. Você pode colocar 1 em. Um but, 1 em. Ou simplesmente buteno. Tá tranquilo, tá certo também. Tá no carbono 1. Vamos lá, mais um. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é et. Ok? Só que tem uma dupla. Se eu contar de lá para cá, 1, 2, 3. Se eu contar daqui para cá, 1, 2, 3, 4. Opa, 3 é menor do que 4. Então eu vou preferir contar daqui para lá. Ok? Então eu vou dizer que no carbono 3, tem uma dupla ligação. Dupla ligação é em. Então boto em. E só tem carbono e hidrogênio, termino com O. É um Et3N. Mais um exemplo. 1, 2, 3, 4. 4 é but. É só olhar na tabelinha. 4 é but. Ok. Só que eu vi que tem uma tripla ligação. Então eu tenho que dizer aonde que está essa tripla. Tripla ligação eu uso IN. O IN, né? IN. Opa! Se eu começar a contar daqui 1, 2, 3. Mas se eu contar de lá para cá 1, então eu vou preferir sempre o menor número, que é 1. Então eu vou dizer que esse aqui é um but 1 ino, ok? Mas se você não quiser escrever o 1, não precisa, basta escrever butino, também está certo. Próximo, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Pente. Opa, mas tem uma tripla. Tem que dizer onde que ela está. Se eu começar a contar daqui 1, 2, 3 e de lá para cá 1, 2, eu vou preferir o menor número, que é o 2. Eu vou colocar no carbono 2, tem o IN, que é tripla, ó, tripla, e termina com O, porque só tem carbono e hidrogênio. É o pente 2ino. Ok. Agora, esse aqui, quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3, 4. 4 é but. Ok, eu olhei aqui, é but, o prefixo. Tem uma dupla, tripla. Se eu contar daqui para lá, 1, 2. Se eu contar daqui para lá, 1, 2. Então é 2, tá tranquilo. 2 ino. Termino com O. Valeu? Vamos lá, galerinha, vamos continuar aqui. Então, coloquei outros exemplos aqui. Eu não coloquei o hidrogênio, porque para dar um nome aqui, eu preciso contar os hidrogênios. Então, está tranquilo, só para ser mais rápido. Ok? Então, vamos lá. Quantos carbonos? Ó, prefixo, número de carbonos. 1, 2, 3. Eu olho na tabela lá, 3 carbonos é prop. Vou fazer de caneta preta aqui, que era assim que eu estava fazendo. Então, prop. Opa! Mas, está vendo que tem ligação dupla? Toda vez que tem ligação dupla é N. Opa, mas tem duas duplas, então vou usar o DIN. Vou usar o DIN. Opa! Uma está no carbono 1 e outra está no carbono 2. Então vou dizer assim: 1,2 DN. Beleza? Próximo. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Só olha na tabela. But. 4 é but. Opa, tem duas duplas. Opa, eu vou contar. Daqui para lá vai dar 1, 2, 3. Se eu contar daqui para lá vai dar a mesma coisa. Vai dar 1, 2, 3 também. Então, tanto faz. Eu falo que ó, não é duas duplas, é coisas iguais. Um está no 1, o outro está no 3. Se é duas coisas iguais, é DN. E só tem carbono e hidrogênio, DN. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é oct. 8 carbonos é oct.
Está aqui, ó, 8 carbonos. Só que eu vi que tem duas duplas. Opa, tem que enumerar a cadeia. Se eu enumerar daqui para lá, 1, 2, ó, um vai estar no 2, 3, 4, 5, o outro vai estar no 5. Se eu contar daqui para lá, 1, 2, 3, um vai estar no 3 e o outro vai estar no 4, 5, 6. Vai ser 3 e 6. Opa, 2 e 5 é menor de 3 e 6. Então eu prefiro 2 e 5, que são menores. Eu coloco 2,5. Por que di? Porque é duas coisas iguais. Que duas coisas iguais? Ligação dupla. E termino com O. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Coloco pente. Coloquei pente. Aí, ó, tem duas duplas. Se eu começar a contar daqui para lá, vai ser no carbono 1, 2, 3, 4. Vai ser no 1 e no 4. E daqui para lá também vai ser no 1, 2, 3, 4. Vai ser no 1 e 4. Então, tanto faz. Está no 1 e está no 4. Duas coisas iguais é din. Se fossem três coisas, era trim. Então, por exemplo, se tivesse uma dupla, tivesse outra dupla, também ia colocar 1,2,3 tri-n. Mas aqui é só duas. Tri, di, n. Beleza? Vamos para a linha. Agora eu vou dar um nome a cadeias ramificadas. Ramificadas. Ok? Aí, quiser criar um nível de dificuldadezinha, você também pode botar. Posso botar uma dupla aqui. Ok? Só para a gente poder entender. Posso botar uma dupla aqui também. Ok? Posso colocar uma tripla aqui, só para vocês poderem familiarizar. Então, uma cadeia ela pode ter só ligação simples e ter uma ramificação, ok? Que é o Tzinho, lembram? Ela pode ser uma que tenha uma insaturação e uma ramificação. Ela pode ter uma insaturação ou não e ter duas ramificações. Então, está vendo que está formando dois T's aqui? É duas ramificações. Então, a cadeia pode ter várias coisas. Então, por isso que eu vou com esses exemplos aqui. Ok? Então, tá. Vamos começar o seguinte. Quando eu vejo que tem uma ramificação, a primeira coisa é destacar a cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É aquela que tem o maior número de carbonos. Outra coisa, muito importante. Está vendo que tem uma insaturação? A insaturação sempre vai ficar na cadeia principal. Estou dizendo isso porque essa insaturação poderia estar aqui. Aí, esse carbono aqui, ele tinha que fazer parte da cadeia principal. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, cadeia principal. Aqui eu vou escolher. Se eu for para lá, eu vou pegar mais um carbono. Se eu vir para cá, eu vou pegar mais um carbono. Então, essa aqui pode ser a cadeia principal. Mas se eu passar direto, também pode ser a cadeia principal. Vai pegar o mesmo número de carbonos. O que eu falei para vocês é, se a dupla tivesse aqui, aí esse aqui tinha que fazer parte da cadeia principal. Tá bom? É só isso. Ok, tranquilo. Depois que você destacou a cadeia principal, você vai enumerar essa cadeia. E você vai enumerar dando prioridade a fazer o menor número no caso de quem? Da insaturação. Opa, mais perto da insaturação. Então você vai dizer esse aqui. Então eu não vou começar a contar por aqui. 1, 2, não. Eu vou dizer aqui, ó. Que esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Ok? Enumerei. Agora eu vou dar o nome ao composto. Tranquilo? Mas não tem uma ramificação? Tem. Está em qual carbono? Ó, está em qual carbono? Aí a ramificação, ela tem prioridade. Então veja, eu estou dizendo que ela está no carbono 4. Opa! Mas se eu começar a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ramificação vai ficar no carbono menor, não vai? Então eu sempre dou prioridade. A ramificação, ela é mais importante do que a insaturação. Se aqui só tivesse insaturação, não tivesse esse carbono, não tivesse ramificação,
eu ia contar lá para cá, porque ia ficar, aqui ia ser 1 e aqui ia ser o 2. A insaturação ia estar no 2. Mas como tem uma ramificação, eu privilegio ela na hora de enumerar a cadeia. Tá bom? Então tá. Então eu vou começar a dar o nome e eu começo a dar o nome pela ramificação. Então eu vou dizer, ó, no carbono 2, tem quantos carbonos na ramificação? Só um. Um é o quê? Mete. Aí eu coloco lá. 2, mete. Toda a ramificação termina com I. Então é um 2 metil. Agora eu vou dar o nome à cadeia principal. Quantos carbonos? 6. 6 é X. Não tem uma dupla? Toda dupla é N. Eu tenho que dizer de onde está saindo. Está saindo 4 por 5. Então, 4 N. E termina com O. Então, o nome desse composto aqui é 2-metil X4N. Vamos para o próximo? Ok. Já viu o quê? Que tem uma ramificação. Então, eu tenho que destacar. Lembra? A insaturação, ela tem que estar na cadeia principal. Repare. 1, 2, 3, 4, 5. Eu capturei 5 carbonos se eu virar aqui. Se eu passar direto, 1, 2, 3, 4, 5. Também capturo 5. O que é importante aqui? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Falar que essa aqui é a cadeia principal. Ela também tem 5 carbonos. Só que o que eu botei para fora? A dupla. A dupla não pode ficar na ramificação. Ela tem que estar na cadeia principal. Tá bom? Então, como tanto aqui fica 2 e aqui fica 2, eu posso dizer que essa aqui é a cadeia principal. Opa! E se eu falasse que é assim? Também fica 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Também fica 5, fica 2 para fora e a insaturação está na cadeia principal. Então, também está tranquilo. Agora, na hora de contar, se eu começar a contar por aqui, 1, 2, 3, a ramificação vai ficar no carbono 3, não é? E se eu começar a contar por aqui, 1, 2, 3, também vai ficar no carbono 3, não vai? Então, o que acontece? Eu tenho que desempatar isso, né? Se eu contar por aqui, vai ficar 1, 2, 3, vai. Aqui vai ficar no 3 e a insaturação vai ficar no 2. E se eu começar a contar daqui, a ramificação vai ficar no 1, 2, 3. A insaturação está no 3, mas a ramificação está no 3, mas a insaturação está no 3 também. Então 2 é menor que 3, então eu vou preferir contar aqui, ó, 1, 2, 3. Entendeu? Beleza. Tá, porque a ramificação continuou no 3. Só que a insaturação, que é a dupla, eu consegui dar um número menor para ela. E aí sim. Então, primeiro dá o nome à ramificação. No carbono 3, está saindo uma ramificação. Só que é uma ramificação de um carbono só, igual aqui? Não, é de 2 carbonos. 2 é ET, aí eu coloco ET. E toda a ramificação termina com il, né? Então, 3-etil, você está dizendo que no carbono 3 da cadeia principal está saindo 2 carbonos, que é ET, que é uma ramificação il. Agora eu vou dar o nome à cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? Pente. Só que tem uma dupla. Está saindo do carbono 3, ó, do 2, né? Está saindo do 2. Então, 2 e termina com O. Então, qual é o nome desse composto? 3-etil pente 2N. Tranquilo. Agora vamos lá, o mais complexo aqui. Primeiro, já vi que tem ramificação, tá vendo? Um Tzinho aqui, um Tzinho, 2 ramificações. De olho eu já vejo. E eu vejo que tem uma saturação. Então, o que é importante aqui? Ó? Repare. Se eu fizesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Se eu fizer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 também. Se eu fizer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, assim não pode ser a cadeia principal. E assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode ser a cadeia principal. Então, o que é importante? Essa insaturação, ela tem que estar na cadeia principal.
Então, se eu descer aqui também é 8, correto? E se eu passar direto é 8, eu vou dar, ó, maior número de carbonos, ok? Tá. Então, olha só, maior número de carbonos, a insaturação ficou aqui. Beleza, vou enumerar o que? Mais próximo das ramificações e da insaturação. É aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu enumerar de lá para cá, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser números maiores. Então eu coloco pelos menores, tá bom? 5, 6, 7, 8. Vou dar o nome primeiro da ramificação. Não são ramificações diferentes? Tem nomes diferentes, ok? Ó, essa ramificação aqui é de um carbono só, então ela é NET. Essa ramificação aqui é de 3 carbonos, então ela é prop. Eu te pergunto, no alfabeto, o N não vem primeiro do que o P? Vem, não vem? Então eu dou o nome primeiro a esse aqui. Então eu digo, ó, que no carbono 3 tem MET. Toda a ramificação termina com IU. Então tem 3 metil. Depois, no carbono 4, tem um prop, que é 3 carbonos. E a ramificação IU. 4 propil. Agora eu vou dar um nome ao composto, não é 8 carbonos? 8 é o que? Oct. Não tem uma tripla? Então, tripla eu tenho que dizer de onde ela está saindo do 2. Então, vou botar o 2 aqui, ó. 2 e N. E termino com O. Ó. 3, porque no carbono 3 está saindo um carbono só, metil. 4, porque no carbono 4 da cadeia principal está saindo 3 carbonos, por isso que é propil. Oct, cadeia principal tem 8 carbonos. 2, que no carbono 2 tem uma tripla ligação.